Olá, tudo bem? Boa noite, são 9h17. E eu quero fazer aqui o devocional de hoje, dia 5 de março, tá? O nosso tema de hoje é Lucas capítulo 2 e Levítico 9 e 10, tá? Mas eu achei uma letra aqui de Ao Deus de Abrão louvai. Eu estava cantando antes, queria cantar um trecho para você. Vamos ver se fica bom. Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai, Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Alma ao nome abençoará o grande sou. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. É isso aí. Primeira e última estrofe de O Deus de Abrão louvai. Amém? Amém. Vamos lá para Lucas capítulo 2. Espero que você tenha lido o texto. Lucas 2 vai falar do nascimento de Jesus, dos primeiros anos, né? Propriamente do nascimento e da infância de Jesus, né? Porque quando nós chegamos em Lucas 3, a gente já tem o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto super conhecido. O que nós podemos destacar aqui, tá? Primeiro, o governo de Deus, tá? É impossível você ler o nascimento de Jesus e não perceber o governo de Deus em todas as coisas. A segunda coisa que não dá para passar despercebido é como o céu se alegra, como o universo se alegra com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem aqui falando dos pastores, a gente tem aqui falando dos anjos, tá? Então a ideia é que céus e terra celebram o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E esse nascimento precisa continuar nos enchendo de alegria. Jesus nasceu. Isso precisa ser um motivo que bota um sorriso no nosso rosto, que bota um brilho nos nossos olhos, tá? Isso não pode passar despercebido. A gente não pode apenas ler, o nascimento de Jesus e achar e não entender como isso é glorioso. E aí o versículo que salta aos olhos é o versículo 20, Lucas 2:20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O nascimento de Jesus faz com que os pastores voltem glorificando e louvando a Deus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. A gente não pode esquecer e ignorar isso nas nossas vidas. Certo? Deixa eu verificar aqui que a minha bateria está acabando.
Só um segundo. Ui, ui, ui. Pronto, não vai acabar mais a nossa bateria. Então, essas duas coisas que eu quis destacar aqui. A partir do versículo 20, Jesus é apresentado no templo, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, lhe posto o nome de Jesus, tá? Jesus, não sei se você já ouviu isso, mas Jesus é a forma grega de Josué, tá? Que é a forma hebraica, que significa Deus é salvação, né? Deus é salvação. Completando o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, tá? 2 rolinhas ou 2 pombinhos era a oferta que os pobres apresentavam, tá? Se José e Maria tivessem posses, fossem ricos, eles apresentariam um cordeiro, um cabrito. No entanto, os pobres, né, não tinham criação, ou talvez tinha um ou dois, tá? Tipo assim, tinha uma cabra só que dava leite para a família, né? Então ficaria muito difícil levar e consagrar essa cabra ao Senhor, entregar em sacrifício. Então, aos pobres era facultado oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? Que você pega em qualquer lugar, né? E leva e apresentava ali. Tá? Então, aqui a gente vê uma indicação da condição social de José e Maria. Isso é maravilhoso, não é? Porque num mundo tão materialista, tão conduzido e orientado pela riqueza, nem sempre é simples entender isso, tá? Que você pode ser extremamente abençoado por Deus, e ainda assim não ter acesso a bens materiais. E ainda assim ter dificuldade de pagar as contas. E ainda assim não ter um carro novo na garagem, tá? Você pode ser extremamente abençoado, enriquecido por Deus, e ainda assim o seu orçamento ser muito apertado, tá? Então, isso é muito importante de entender. José e Maria estão com Deus. O Deus, Criador de todas as coisas, está encarnado, dormindo no bercinho deles. A fonte de toda riqueza, de glória do universo, está no bercinho. No bercinho que o próprio José construiu, tá? No bercinho, numa casa simples, no bercinho de uma família que tem dificuldades financeiras, sabe? Que não tem uma criação de cabritos e carneiros ou bois para oferecer um desses animais em oferta ao Senhor, sabe? O próprio Deus, toda a riqueza do universo contida nele, ele vem para uma família que é pobre, sabe? Que é pobre. Então, a gente não pode ignorar isso, sabe? Porque muitas vezes nós passamos por isso. Eu não sei, talvez não tenha nunca acontecido com você, mas comigo já. Sabe, cara, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, estou aqui me esforçando, estou aqui me dedicando, estou aqui servindo ao Senhor, estou aqui, né, tal, e caramba, eu não consigo comprar as coisas que eu quero, sabe? Deus, o que tem errado comigo? Sabe? Talvez você já fez esse questionamento. E esse questionamento, ela parte de uma perspectiva muito errada, tá? Muito, 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 muito errada, sabe? E é algo que, se não for bem resolvido, traz um grande sofrimento para a nossa vida. Jesus é apresentado no templo, tá? Lá ele encontra Simeão. O texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e foi ali revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria
antes de ver o Cristo do Senhor, tá? O texto aqui de Lucas não explica, mas quando diz o Cristo do Senhor, está falando do Messias prometido. O Messias prometido desde Moisés. O Messias prometido através de Isaías. Tá? O Messias que todos os profetas profetizaram. Tá? O tempo da nova aliança que Jeremias profetiza. Tá? O ungido do Senhor que Miqueias profetiza. Então, assim, o Messias, o que Simeão estava esperando e que Deus revela a ele, é que ele não morreria antes de ver esse Messias com os próprios olhos dele. Pensa no tamanho, na grandeza dessa bênção. Lá também estava Ana, tá? Ana, uma profetisa, tá? Filha de Fanuel, tá? Quer dizer, né, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus e jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana também era essa que esperava ver com seus olhos o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o servo sofredor, como Isaías fala. O menino crescia, versículo 40, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse texto aqui mostra como Jesus não apenas chega para a celebração e alegria dos céus e da terra, mas que ele era ansiosamente esperado por aqueles que mantinham viva no seu coração as profecias e a revelação de Deus. Quando nós mantemos a palavra de Deus viva, nós aguardamos com ansiedade, com expectativa. Expectativa é uma palavra melhor. Nós aguardamos com expectativa a realização dos planos de Deus, porque eles continuam vivos em nossa mente. Nós oramos por isso. Às vezes a nossa fé vai se tornando uma fé nominal, uma fé apenas de aparência, por quê? Porque nós não mantemos as coisas vivas em nosso coração. Aquilo não continua sendo uma expectativa presente, diária, constante na nossa vida. E aí nós não oramos por isso. E essa esperança acaba envelhecendo. Uma esperança não alimentada envelhece. E envelhece a alma, envelhece o coração. Tanto Simeão quanto Ana já eram idosos, mas a esperança os renovava. A esperança os renovava. Imagine você passar anos e anos, esperando a mesma coisa. E não... Como que é possível você passar anos e anos esperando a mesma coisa sem que isso envelheça no seu coração? Sem perder o tino, sem perder o vício, sem perder a paixão. Isso só acontece se você renova essa esperança diariamente. Tá? Você tem renovado a sua esperança diariamente? Você tem se voltado para Deus diariamente? Você tem renovado o seu coração em Cristo diariamente? Ou por acaso a sua esperança tem envelhecido? Pensa nisso. Pensa nisso. O nosso corpo pode envelhecer, mas a nossa esperança precisa estar sempre rejuvenescendo. Ou nas palavras de Paulo, embora o nosso corpo se deteriore, o nosso homem interior, o nosso ser interior se rejuvenesce diante de Deus. Isso é lindo, né? Isso é lindo, tá? E então a gente termina com Jesus no templo, tá? Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, eles foram à festa. Terminada a festa, estavam voltando para casa, e o menino Jesus ficou em Jerusalém e eles não percebessem, sem que eles percebessem. Provavelmente o menino Jesus começa a voltar com todo mundo junto e ele muda de ideia e volta para o templo.
tá? A grande questão é que as pessoas não viajavam sozinhas como é hoje, né? Hoje eu vou viajar com a família, eu coloco todo mundo no carro e vai embora, né? E vamos embora. Naquela época, não. As viagens eram em caravanas, né? Então, eram diversas famílias, né? 10, 15, 20 famílias viajando juntos, né? Várias caravanas, né? Quer dizer, numa única caravana, mas várias famílias, várias carruagens, tá? Então, imagina a criançada, né? Naquela época, cada família tinha pelo menos umas cinco é hoje, né? Tinha pelo menos umas 10 crianças. Imagina 10 famílias viajando juntos, eram 100 crianças correndo por ali, tá? Então, os pais não se atentam àquilo e pensam que Jesus está no meio da criançada. Chega no momento que percebem que ele não está, né? Cadê o menino? Cadê o menino? Né? Ele vai fazer a contagem, vai fazer a chamada de toda aquela meninada e percebe que ele não está lá. Então eles voltam para Jerusalém e o censuram, né? Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Normalmente é sempre a mãe que fala isso, né? E aqui não é diferente. Maria faz isso. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia, tá? Ah, você percebe aqui, José e Maria sabem que Jesus é o Filho de Deus, né? Ele nasce, né? A concepção dele é através do Espírito Santo. No entanto, você percebe aqui que aos 12 anos, a consciência de Jesus acerca da sua missão já está plenamente desenvolvida. Não, talvez não deveria dizer plenamente desenvolvida, mas já está muito desenvolvida, tá? Além da compreensão dos seus pais, né? Com 12 anos, a consciência dele da sua missão já está além da compreensão dos seus pais, tá? E então, ele foi com eles para Nazaré, eles eram obedientes. Eu imagino que Lucas, ao redigir aqui o Evangelho, após contar isso aqui, após contar a reação, a resposta de Jesus, quando eles o questionam no templo, Lucas deve ter pensado assim: isso aqui pode sugerir que Jesus era tão consciente da sua missão que ele não era mais submisso aos seus pais, a José e Maria. Mas Lucas faz questão de corrigir isso, de não permitir que essa impressão persista. Então ele escreve: então foi com eles para Nazaré, eles era obediente. Obediente aqui é o mesmo que lhes era submisso. Lhes era submisso. Isso é extraordinário, não é? Imagina nós, eu e você, tá? Eu não sei qual idade que você tem, que você está me ouvindo, mas eu tenho certeza que você tem dificuldades para ser submisso. Principalmente dificuldades para ser submisso aos pais. Você já teve dificuldade de ser submisso aos seus pais, não já? E por que temos dificuldade de ser submissos? Porque a gente acha que sabe alguma coisa. A gente acha que já tem autonomia. A gente acha que tem capacidade de pensar com a própria cabeça, de andar com as próprias pernas, tá? No nosso caso, na maioria das vezes, isso é ilusório. Isso é tolo, tá? Não querer ser submisso por causa de uma ilusão já é tolice mais que suficiente. Agora, imagina no caso de Jesus, não é ilusão para ele. Ele tem uma compreensão muito mais além da compreensão dos seus pais. Ele tem todo o poder em suas mãos. No entanto, ele restringe, ele limita, ele se despe, ele renuncia a tudo isso para ser submisso aos seus pais, José e Maria. Isso é submissão, né? É mesmo você sendo capaz de agir de outra maneira, você escolhe submeter-se. Não existe submissão forçada. Se é forçada, não é submissão, tá? Submeter é um ato voluntário do próprio espírito, né? Se um marido fala para a esposa: você tem que submeter a mim, isso já é outra coisa, não é a submissão da qual Paulo fala,
tá? A submissão precisa ser uma entrega voluntária do próprio espírito, que se humilha, que se submete, que se coloca debaixo da autoridade de outrem. É isso que Jesus, Deus, faz em relação à sua própria criatura, José e Maria. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus e dos homens. É isso aí. Que Deus te abençoe. Fiquei tão aqui apaixonado no texto que esqueci de Levítico, tá? Não vou alongar, apenas 3 minutinhos aqui, 3 minutinhos mesmo, ó. É que eu vou cortar um tempo que ficou no início, mas aqui está contando 25 minutos, tá? Lucas 9 e 10. Lucas 9 e 10, tá? Lucas 8 tivemos a consagração dos sacerdotes, e Lucas 9, perdão, Levítico 9 e 10. E em Levítico 9 temos os sacerdotes começam o seu ministério, e já em Levítico 10, a morte de Nadab e Abiú, né? Como eu expliquei no texto anterior, Arão toma posse do sacerdócio, toma termo péssimo, não é? Arão inicia no sacerdote, é consagrado, né? É ordenado no sacerdócio, juntamente com seus filhos, com seus 3 filhos, né? Nadab, Abiú e Eleazar, tá? E logo depois, assim, a ideia sugere que pouco tempo depois, os seus 2 filhos mais velhos são mortos, né? Mortos pelo próprio Deus, tá? Ao oferecer fogo estranho, tá? Ao fazer uma ação sacerdotal que não era ordenada. Nós já entendemos aqui em Levítico e nos outros textos que o trabalho do sacerdote é estritamente prescrito por Deus. A adoração, em geral, é exatamente prescrita por Deus. A adoração segue as regras de Deus. Nós não podemos adorar como nós achamos que podemos adorar. Não existe liberdade poética na adoração. Não existe, eu vou adorar assim porque é assim que manda o meu coração. O seu coração não manda em nada, tá? Ou pelo menos o seu coração não deveria mandar em nada. Na adoração, é Deus que manda. E ele determina o que é aceitável ou não na adoração. A gente não pode esquecer isso. A morte de Nadab e Abiú mostra que a adoração é algo sério. A adoração é algo sério. E que nós, ao adorarmos, começamos reconhecendo que Deus é que determina como ele deve ser adorado. E adorá-lo fora do que ele determina é pecado. Adorá-lo fora do que ele determina é blasfêmia. Adorá-lo fora daquilo que ele determina é rebeldia. E rebeldia, como Samuel nos ensina, é pior do que feitiçaria. Tá? Então, isso é muito sério aqui. Tá? Os sacerdotes começam o seu ministério no capítulo 9, e o que se destaca muito aqui é que antes deles fazerem sacrifícios pelo povo, eles fazem sacrifícios por si mesmos, porque eles são o quê? Pecadores. Eles são pecadores. Então, eles precisam primeiro, antes de oferecer um sacrifício pelo povo, pelo pecado do povo, eles começam oferecendo sacrifícios por si mesmos, pelos seus próprios pecados. E nisso está a principal diferença desses sacerdotes humanos, desses sacerdotes levitas, né, da descendência de Arão, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Jesus não precisa de um sacrifício por si mesmo, porque ele não é pecador. Tá? E ele não oferece um animal, ele oferece a si mesmo. Jesus é o Cordeiro e que se entrega voluntariamente pelos nossos pecados. E o sacrifício dele é aceito e perfeito e não precisa ser repetido. Por quê? Porque o sacrifício dele é perfeito, porque não há pecado algum nele. É isso aí. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso próximo devocional.